Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande estar aqui junto com você mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos bíblicos e estarmos aqui meditando nas palavras do Senhor Jesus Cristo para podermos estar sempre aprendendo com Ele, estarmos sempre preparados para partir desta vida para a eternidade. Esse é o grande assunto que nós temos que dar prioridade na nossa vida, porque uma vez resolvido este assunto, nós podemos desfrutar da nossa vida com mais tranquilidade, sabermos viver a nossa vida com alegria, com boa vontade, com esperança, sabendo que aquilo que está para vir é o melhor que tem para acontecer nas nossas vidas. Por isso é muito importante nós estarmos aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, porque esta foi a missão que ele trouxe para nós aqui, para nós podermos vencer a morte e não sermos humilhados por ela, porque quando nós obedecemos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós praticamos os seus ensinamentos, nós vamos realmente vencer a morte e nós é que estaremos humilhando a morte, não sendo humilhados por ela. E este é o objetivo do nosso programa, para que você realmente tenha paz no seu coração, tenha alegria de viver, força para enfrentar as lutas, as batalhas, para ajudar outras pessoas, para que elas também tenham essa alegria de conhecer o caminho da libertação. Nós estamos nesta terra onde o sistema que domina aqui é um sistema que jaz no maligno, e este sistema ele nos faz prisioneiros. Por isso que Jesus Cristo é Salvador. Ele é Salvador porque sem ele nós não conseguimos nos libertar desta prisão que é a prisão do pecado. Por isso ele diz lá: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É dessa prisão que Satanás impôs aqui na face da terra, no sistema de vida dos homens, e para nós podermos escapar desse sistema somente através do Salvador. Por nós mesmos jamais conseguiremos escapar do poder do pecado, do poder de Satanás, mas Jesus é maior do que ele. E obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. E isto é o que nós queremos que aconteça na sua vida. Estamos sempre meditando aqui nos ensinos do Senhor Jesus Cristo para que você realmente tenha essa alegria. E quero compartilhar com você aqui hoje o texto lá da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 10. Vamos ler este ensinamento para podermos estar aqui aprendendo um pouco mais a respeito desse assunto tão importante. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Curai os enfermos, que nela houver, anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, Jesus trabalhando aqui, ele instruindo os seus discípulos. Ele fez aqui uma comissão dos 70 discípulos e enviou eles para ir visitar as cidades que Jesus estava prestes a ir, e eles então estariam precedendo a Jesus em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E Jesus deu aqui as instruções para eles, como é que eles deviam se proceder, dizendo aqui que ele estava enviando os seus discípulos como cordeiros para o meio de lobos. E então
nós vemos aqui que pregar a palavra de Deus é uma tarefa muito ousada, porque muitas pessoas estão longe de Deus, por isso Jesus fala que eles são cordeiros no meio de lobos, porque os cordeiros são aqueles que já se entregaram a Deus, já são seus discípulos, já estão reconhecendo o poderio de Deus e o senhorio de Deus também, enquanto que aqueles que Jesus considera lobos aqui são aquelas pessoas que estão achando que são autossuficientes, que não precisam de Deus, que estão longe de Deus. E assim, Jesus vai dando aqui a orientação para que eles estejam indo. E ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. E disse, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. E assim, então, Jesus orientou seus discípulos para que eles levassem a mensagem da salvação, curando as pessoas e resolvendo os problemas que existir naquela cidade, naquela casa. E eles foram, cumpriram a sua missão e regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E assim estavam felizes pelo fato de eles terem ajudado muitas pessoas endemoniadas, libertando elas, e pela autoridade que Jesus havia dado para eles, os demônios se submetiam, mas Jesus advertiu eles que aquilo aconteceu porque ele deu autoridade para eles. Diz aqui o versículo 19 desse capítulo 10 de Lucas. E eis aí vos dei autoridade para pisardes de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Mas Jesus faz uma advertência aqui mais séria para eles, porque eles estavam se alegrando a respeito desse assunto, mas a alegria deles deveria estar voltada por um outro assunto muito mais importante, que ele diz assim, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. E aqui é que, então, nós temos que estar aprendendo, porque o nome deles estavam arrolados nos céus, é que eles deveriam estar se alegrando. E porque os nomes deles já estavam arrolados no céu, já estavam escritos no livro da vida, porque eles já estavam se submetendo a Cristo, eles já estavam crendo em Jesus, eles estavam fazendo inclusive o trabalho orientados por Jesus para levar a palavra de Deus, e toda pessoa que se submete a Cristo, que recebe ele como único e todo suficiente Senhor e Salvador, já vai sendo transformado em filho de Deus, conforme diz lá João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Uma vez nascidos de Deus, é arrolado no livro da vida. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para ele, a alegria de vocês é porque vocês estão com seus nomes arrolados no livro da vida. Eles já crendo em Jesus, seus pecados já estão purificados, já estão lavados no sangue de Cristo. Jesus ainda não havia morrido, mas todas as pessoas que creem em Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, já estava valendo para eles também. E continua valendo para todos nós. E aqui que está o grande segredo de nós podermos já ter os nossos nomes também arrolados no céu. E é importante isso porque quando nós partimos daqui para a eternidade, nossos nomes já têm que estar escritos no livro da vida. Não é chegar lá na eternidade e querer resolver o assunto dos nossos pecados. No céu, no reino de Deus, não pode entrar pecado, porque pecado é uma enfermidade espiritual e Deus é santo. E Deus não pode entrar em contato com o pecado. Por isso é preciso nós estarmos recebendo Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador hoje. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele veio aqui com esse propósito de dar a sua vida por nós. Ele veio aqui como um homem gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu santo e ele tinha que enfrentar o príncipe deste mundo, o dono desse sistema corrupto, violento e imoral que nós conhecemos. Ele precisava viver aqui sem nunca pecar, e foi o que aconteceu na missão de Jesus. Ele veio para enfrentar o nosso inimigo e abrir a porta da prisão,
E Jesus, então, quando ele vai ser crucificado, ele vai morrer por nós e ele vai derramar o seu sangue de um homem santo. Por isso, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos os nossos pecados. Todo aquele que crê em Jesus, aceita esse ato de amor que ele praticou por nós, vai tendo os seus nomes escritos no livro da vida, e isso tem que acontecer hoje, antes de partirmos para a eternidade. Por isso Jesus está dizendo para eles que a alegria deles deveria estar concentrada pelo nome deles estarem arrolados no céu, já estarem escritos ali. Eles podiam partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. E veja que o apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus, ele teve aquele privilégio de ser arrebatado até o céu. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, ele descreve o que ele viu lá no céu a respeito das pessoas que já estavam participando do reino de Deus. Diz assim, Apocalipse 7, a partir do versículo 9, diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, o apóstolo João já teve uma visão daquelas pessoas que chegaram até a eternidade e tinham seus nomes arrolados no livro da vida e estavam ali diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, louvando e adorando ele, agradecendo por tudo que ele fez por nós, pelo grande ato de amor que ele praticou vindo aqui na face da terra e morrer por nós e nos assim abençoar com o dom da vida eterna. Veja que eles têm aqui a promessa, né? Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E é essa vitória que nós trabalhamos para que você esteja no meio dessa grande multidão que recebeu Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amigo, minha amiga, essa é a vitória que nós trabalhamos para que você alcance e tenha essa alegria de já saber hoje, porque quando recebemos Jesus Cristo hoje como nosso único e todo suficiente Salvador, nós vamos ter essa alegria que Jesus aqui disse aos seus discípulos, que eles deviam estar se alegrando, porque os seus nomes estavam arrolados nos céus. E essa também é a mesma alegria que você pode ter hoje, recebendo Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador, e assim já terá garantida a vitória da vida. Que Deus abençoe você, que você tenha sempre a humildade de estar se submetendo à autoridade de Jesus, porque é Ele que tem o poder de nos libertar desse sistema de vida corrupto que o diabo implantou aqui na face da terra e que só Jesus Cristo realmente tem poder de nos libertar. Que Deus abençoe você e que a sua vida seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você continue conosco aqui, sempre nos dando a alegria da sua companhia para estarmos estudando a palavra de Deus e desfrutando dela, a esperança viva, a esperança que jamais esvanece. Que Deus esteja
sempre orientando você para que você realmente mantenha a sua vontade de aprender mais de Deus. Espero que você esteja comentando nosso programa, compartilhe para que outras pessoas também tenham o privilégio de conhecer a palavra de Deus e desfrutar também dessa esperança viva. Para você que já conhece bem a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, trabalhando sempre junto conosco para que o número de salvos aumente aqui dentro do nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas salvas, mais Deus presente para cuidar do nosso país, sarar a nossa terra e colocar o coração do rei no lugar certo para que ele possa governar com fidelidade, com lealdade com o nosso povo. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!